Fundação Roberto Marinho e Rede Globo apresentam Aconteceu o que você vê aqui? Você é mais perto da televisão. Acontece por aqui. Vanguarda ZYB 869. Link Vanguarda. Oferecimento Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Olá, bom dia para você. Está começando o Link Vanguarda desta segunda-feira, 28 de outubro. E as cidades mais populosas da região finalmente conheceram os nomes de quem vai ocupar as prefeituras nos próximos 4 anos. Em São José dos Campos, o prefeito Anderson, do PSD, conquistou a reeleição. Vamos relembrar a trajetória do atual prefeito desde o fim dos anos 1990 até a vitória confirmada ontem à noite. E ele vai estar aqui no nosso estúdio para falar do futuro e dos planos para as cidades daqui para frente. Em Taubaté, a prefeitura vai trocar de comando no ano que vem e vai passar para as mãos de Sérgio Victor, do Novo. Você também vai conhecer um pouco da história do político que já foi deputado estadual e ganhou a primeira eleição majoritária. E ele também participa de uma entrevista ao vivo com a gente para falar dos planos para Taubaté. Em Caraguatatuba, moradores reclamam da falta de luz que já dura 4 dias em alguns bairros. Pedro Caixinha não é mais o técnico do Bragantino. O clube anunciou a demissão do treinador depois da derrota para o Botafogo. E você pode participar com a gente pelo aplicativo Vanguarda Repórter. O Link Vanguarda está no ar. Eleitores de São José dos Campos escolheram reeleger o atual prefeito. Está aqui, no segundo turno de votação ontem. Anderson foi o vencedor com 58,26% dos votos, 196.462 votos. Eduardo Cury, do PL, ficou em segundo lugar com 41,74% dos votos, pouco mais de 140 mil votos. A gente mostra aqui a evolução do primeiro para o segundo turno, né? O Anderson passou em primeiro no segundo turno, para o segundo turno, com 36,66% dos votos. E a gente vê essa evolução aqui de praticamente pouco mais de 50 mil votos de um turno para o outro. O candidato Eduardo Cury, do PL, também teve uma evolução até próximo de 50 mil, mas não foi o suficiente para ultrapassar Anderson, do PSD, que está aqui com a gente. Prefeito, parabéns pela eleição. Obrigado. Bem-vindo aqui ao Link Vanguarda para a gente bater um papo e comentar, né? Começar pela festa, né? Porque a gente já viu ontem aqui na transmissão no G1 e na TV também que a festa estava grande. Comemorou bastante? Boa. Bom dia. Bom dia quem está nos acompanhando. Comemorar um pouco, sempre com a nossa militância, com aquelas pessoas que trabalharam ontem também, no dia da eleição. Mas você foi apresentado por Raizeiro, a marca mais lembrada, e Transmontano Saúde, planos para a vida. Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento
Rede Crio, aniversário 40 anos. E IAX, o seu laboratório médico. Olá, muito bom dia para você. O JT1 desta segunda-feira está começando com as principais informações da região. E hoje vamos falar sobre o resultado do segundo turno, com a reeleição do prefeito Rogério Santos, do Republicanos, em Santos, e com a vitória de Farid Madi, do Podemos, em Guarujá. E vamos trazer também as informações para quem precisa acertar as contas com a Justiça Eleitoral. A abstenção no segundo turno também foi grande. Thaís Roso. Vamos falar sobre isso, Luciana, que é importante, né? O serviço mesmo para a população, principalmente aqueles que não votaram nesse segundo turno. Até já. Até já, Thaís. E essa semana vai ser de muita ansiedade para os estudantes que vão fazer a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vanessa Medeiros. Oi, Luciana. O exame acontece em 2 dias, né? E o primeiro dia já é nesse domingo, então daqui a pouquinho eu vou conversar com uma professora de cursinho preparatório para ela dar algumas dicas para como ficar nessa reta final e como chegar mais tranquilo no dia da prova. Já, já. Até já, Vanessa. E hoje é dia de São Judas Tadeu e tem programação extensa ao longo do dia no Santuário, no bairro do Marapé. Mozart Dias. Luciana, é festa no Marapé, expectativa de receber 10 mil fiéis só aqui no santuário que fica no bairro. Já já a gente vem com mais informações em relação a esse dia de festa, no dia 28 de outubro. É com você. Até já, Moza, ali no Vale do Ribeira. Hoje tem festa em comemoração ao aniversário de Ilha Comprida, Dione Aguiar. Bom dia, Luciana Moledas. É a 8ª Festança Caiçara que acontece aqui na Vila de Pescadores de Pedrinhas. E tem programação até o final da tarde. Eu volto daqui a pouquinho trazendo todas as informações. Até já, Lu. Até já, Dione. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no JT1, que já está no ar. E a gente começa falando de eleições. A apuração em Santos durou pouco mais de 1h30. Rogério Santos, do Republicanos, assegurou a reeleição com 53,37% dos votos. A festa da vitória foi no comitê na Zona Noroeste e reuniu diversos apoiadores. Como já estava previsto, os portões foram fechados às 5 da tarde. Quem deixou para votar em cima da hora até tentou convencer, mas não teve jeito. No cartório da Zona 118, as primeiras urnas começaram a chegar quase às 6 da tarde. Em uma força-tarefa, os equipamentos foram sendo transportados de mãos em mãos. Entre os 3 cartórios da região, esse é o maior, com 52 locais de votação e 412 sessões. Foram mais de 200 funcionários trabalhando, desde a logística das urnas até a conferência dos votos. Nós recebemos as mídias de resultado que são gravadas nas urnas eletrônicas e a partir dos arquivos, os boletins de urna, eles são transmitidos pelo TSE e aí no TSE se faz a totalização dos resultados e o sistema devolve para a gente os resultados dos candidatos parcialmente. Eles vai apurando e vai devolvendo as parciais para a gente. A apuração durou pouco mais de 1h30 e antes das 8 da noite já viu o resultado. Rogério Santos, do Republicanos, foi reeleito prefeito de Santos com 53,37% dos votos, enquanto Rosana Vale, do PL, teve 46,63%. Ultrapassando o primeiro turno, o número de abstenções chegou a 119.324. Santos não tinha um segundo turno há 20 anos. A última vez foi em 2004, entre Thelma de Souza, do PT, e João Paulo Papa, do PMDB. Naquela época, ele foi eleito com pouco mais de 1.000 votos em relação à adversária. Agora, em 2024, o cenário também foi apertado. A diferença de votos entre os 2 candidatos que concorreram foi de 14.970 votos. A festa do prefeito reeleito aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Rogério Santos chegou e foi carregado para o carro de som estacionado no comitê. Rogério agradeceu os mais de 110 mil votos recebidos e falou como pretende governar pelos próximos 4 anos. A gente veio numa toada de trazer o emprego, a economia, e é continuar fazendo isso.
as parcerias com o governo federal, estadual, trazer qualificação, ETEC, FATEC, Instituto Técnico Federal, o Porto Indústria, trabalhar por uma cidade como um todo. A vice-prefeita Audrey Cleis agradeceu a confiança dos eleitores e comentou como pretende ajudar na administração da cidade. Eu, como vereadora, tenho, graças a Deus, essa experiência de estar muito e ao lado da população, juntando a soma com o prefeito Rogério Santos, que vem com a experiência do Executivo, e eu também do Executivo. Eu tenho certeza que a gente vai entregar à população muito mais, muitas ações, muitos programas, muitos projetos que já estão em desenvolvimento. A gente não tem uma expectativa na mão, a gente já tem uma realidade. Mas Você foi apresentado por Com Brasil. Se o momento é memorável, tem Com Brasil. E Italac, lá em casa tem. RJ1. Oferecimento Supermarket. É perto, é Supermarket. Onze e 47, o RJ1 está no ar. A Delegacia de Homicídios investiga a morte de um casal de idosos na Ilha do Governador. Selma e Antônio moravam na casa há mais de 25 anos. Ontem, parentes foram à casa para visitá-los e estranharam a demora para que abrissem a porta. Logo depois, encontraram um casal morto lá dentro e chamaram a polícia. Na Zona Oeste, 2 mulheres foram assassinadas. O companheiro de uma delas foi preso pelo crime. Rodrigo Neves, do PDT, é eleito para o 3º mandato como prefeito de Niterói. Para você que está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, fica ligado, tem feirão em São Cristóvão com 5.000 vagas. E mês que vem, o Mercadão de Madureira completa 110 anos de muita tradição, de muita história. São 580 lojas onde se encontra de tudo. Bolê, bola, pirulitos... meu Deus, fitas, pipoca, agora eu vou atrás de pizza, mini pizza para as crianças. Resolve tudo aqui? Tudo aqui. Não tô falando que tem de tudo? E olha, tô esperando sua mensagem no RJ1. Como é que faz? QR Code está na tela, só apontar a câmera do celular, mandar seu vídeo, sua sugestão de reportagem, a gente fica de olho e bota no ar. Vamos começar falando da morte de um casal na Ilha do Governador, na Portuguesa. Um homem de 68 anos, uma mulher de 76 anos, eles foram brutalmente agredidos dentro de casa. Alguns objetos também foram roubados. Começando então com o Jefferson Monteiro ao vivo, ele traz os detalhes pra gente sobre as investigações desse crime, Jefferson, que chocou a vizinhança e não é pra menos, né? Bom dia pra você. Mas Você foi apresentado por Ponto do Lar, tudo aqui. E GG Tecidos, tudo para sua casa em tecidos, cama, mesa e banho. CETV Primeira Edição. Oferecimento BrisaNet, sua nova operadora móvel 5G. Super Q, é super, é barato, é real. E Azteca Calçados, calçando você. Boa tarde, boa segunda-feira, 28 de outubro de 2024. O nosso CE1 tá chegando com muita informação para você. Como foi o final de semana? Você passou bem? A gente espera que sim, viu? Vamos iniciar essa semana aqui, claro, contando para você os principais assuntos de hoje. Vem comigo então. A Polícia Militar investiga uma suposta agressão em Barbalha. Um vídeo mostra um homem sendo agredido ali por policiais. A motivação, pessoal, seria o barulho excessivo do escapamento de moto que esse homem ali, estaria fazendo lá em Barbalha, em uma avenida bem movimentada da cidade. Em Juazeiro do Norte, um homem foi morto a pauladas próximo ao mercado do Pirajá.
A cena toda foi filmada por câmeras de segurança. Eles discutem e aí, em seguida, o suspeito pega um pedaço de madeira e acaba atingindo a vítima. A população ficou tão revoltada, pessoal, que teria também incendiado a barraca do suspeito desse crime. A gente vai contar em detalhes mais essa ocorrência policial aqui na região do Cariri. A gente também fala de romaria, viu? Vai começar a maior do ano, a Romaria de Finados, viu? E claro que o CE1 vai fazer um alerta importante. Os romeiros precisam ter cuidado, viu? Ao andar pelas ruas da cidade com os roubos e furtos que acabam acontecendo nesse período do ano, né? A polícia vai intensificar a fiscalização e vai também trazer orientações sobre como trafegar pela cidade com mais segurança. No esporte, o Ednardo Alves vem com os assuntos. Boa tarde, meu amigo. Oi, Lorena, boa tarde para você. Hoje vamos destacar uma caminhada que aconteceu ontem em Barbalha, com o objetivo também de tratar sobre um tema importante, o acidente vascular cerebral. Daqui a pouco você vai acompanhar aqui. E tem também futebol feminino, porque começou o campeonato cearense e o R4 goleou o Crato na estreia das duas equipes. A gente fala mais já aqui no CE1. E no quadro Pega Essa Dica, vamos trazer orientações sobre como armazenar os alimentos. Tem entrevista também com uma nutricionista para explicar, por que é importante guardar a comida assim de forma correta. Já adianto para você, isso aí mantém, a qualidade nutricional dos alimentos. Vamos te ensinar. Vem com a gente que o nosso CE1 tá só começando. É agora, é ao vivo, é o CE1. E a gente já começa o CE1 dizendo que em Barbalha um vídeo chamou a atenção durante esse fim de semana, viu? As imagens mostram, pessoal, um homem sendo teoricamente agredido ali por policiais. Patrícia Silva está chegando aqui com as informações e ao vivo ela vai trazer esses detalhes. Patrícia, qual seria o motivo ali da confusão? Boa tarde para você. JMTV, primeira edição. Oferecimento. Atacadão JP. Os melhores brinquedos para a criançada, no atacado e varejo. Escola Técnica Alvorada, compromisso e responsabilidade com seu futuro profissional. Matrículas abertas. E Ilumisol Energia Solar, economizando hoje, preservando o amanhã. Solicite o seu orçamento. Olá, bom dia para você. Semana começando, sejam bem-vindos. Bom dia, JM1 começa agora com as principais notícias do Maranhão nesta segunda-feira. Segundo turno inédito, Rio do Amaral do Progressistas é eleito prefeito de Imperatriz com 55% dos votos. Será a primeira vez que ele vai ocupar um cargo público no Executivo. A apuração das eleições em Imperatriz, segundo o maior colégio eleitoral, foi a mais rápida do Brasil. Apenas 38 minutos, segundo o TRE. Eleições tranquilas, sem registro de intercorrências, mas com abstenção maior do que no primeiro turno. Quase 49 mil eleitores não votaram nesse domingo. Tem entrevista ao vivo com o prefeito eleito de Imperatriz aqui no nosso estúdio. Em Balsas, Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de queda de árvores com a chegada do período chuvoso. E você vai ver também estudantes universitários divulgam projetos científicos e incentivam a preservação das florestas. São os assuntos de hoje do JM1 que começa agora. E a gente abre esta edição do JM1 falando sobre o resultado de um momento histórico. A primeira eleição de segundo turno aqui em aglomeração de pessoas em filas e rapidez durante a votação. Paulo, eu acompanhei esse domingo de votação, mas o que chama atenção é o número de pessoas que não compareceu às urnas. É quase 49 mil, bem alto, viu? Um segundo turno visto pela primeira vez em Imperatriz, fato que fica registrado na história.
você, muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo ao J2 desta segunda-feira, dia 28 de outubro. Eleições 2024, Igor Normando, do MDB, eleito prefeito de Belém, com 56% dos votos e uma abstenção recorde na capital. O incêndio atinge 12 casas no bairro do Curioltinga e deixa dezenas de pessoas desabrigadas. Um ciclista morre ao ser atropelado na PA 324, em Nova Timboteua, no nordeste do estado. E as últimas homenagens à Nossa Senhora de Nazaré na despedida do Círio 2024. Agora, aqui no JL2. Mais de 1 milhão de eleitores estavam aptos a votar, a exercer esse direito em Belém nesse segundo turno das eleições. Mas 25% deles não foram às urnas, um índice muito alto para uma eleição que teve o resultado divulgado em tempo recorde. O nome de Igor Jornal da IPTV, segunda edição. Oferecimento: Oficina do Estudante. Ensino sem mistério. O balanço do segundo turno nas cidades da região. O prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata, participa de uma entrevista ao vivo no IPTV2. Em Sumaré, o dia seguinte de Henrique do Paraíso do Republicanos, eleito prefeito da cidade com mais de 58% dos votos. O prefeito eleito de Limeira tem 65 dias para fazer a transição e assumir a cadeira de vez. Os moradores da cidade já sabem quais são os setores que precisam melhorar a partir do dia 1º de janeiro. Acidente grave hoje à tarde em Campinas. Um motociclista de 38 anos morreu depois de fazer manobras arriscadas e bater em um veículo. Mano do céu! O IPTV2 dessa segunda-feira, 28 de outubro, começa agora. 7:06, boa noite para você. Cenário político definido em 3 grandes cidades da nossa região. Os eleitores de Piracicaba, Limeira e Sumaré definiram os prefeitos ontem no segundo turno. Em Piracicaba, Elinho Zanata, do PSD, foi eleito com mais de 53% dos votos. Depois de muita comemoração ontem à noite, Elinho já teve vários compromissos hoje cedo. E a gente vai ver agora como é que foi o dia do novo prefeito, que vai governar a segunda maior cidade da região pelos próximos 4 anos. Oferecimento: Shopping Difusora, sempre com você. Acés Unita, 65 anos. Mas o Brasil ainda tem 1.600.000 crianças expostas ao trabalho infantil. Fica claro, a ilegalidade prejudica o futuro, a carreira de muitas promessas em diversos setores no país. Principalmente necessário que as políticas públicas alcancem essa família, para que essa família não necessite utilizar as crianças para o trabalho, para complementar a renda. A roupa feita para o público evangélico, confeccionistas do Agreste têm voltado o foco para a produção de moda gospel. Tem muita opção, as peças são ótimas, a gente fica com dúvida na qual peça escolher. Inclusive eu vim tentar escolher hoje e estou aqui com dúvida. 2 adolescentes fogem da Funase de Caruaru. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024. COB2 está no ar. Boa noite para você. A gente começa essa edição falando sobre o trabalho infantil, que recuou 14,6% em 2023, de acordo com dados divulgados pelo IBGE nesse mês de outubro. Mas cerca de 1.600.000 crianças e também adolescentes ainda estão expostas a essa realidade. Nós vamos conversar agora com o repórter Franklin Portugal, que fez uma reportagem sobre esse assunto. Franklin, boa noite para você. Como é que está a situação aqui em nossa região quando o assunto é trabalho infantil?
Jornal Nacional você vai ver como o Brasil sai das urnas com o fim das eleições municipais. Os candidatos vencedores no segundo turno. Os partidos que conquistaram o maior número de prefeituras. O porquê do número tão alto de reeleições e outros recados do eleitor. Hoje estreia a série especial que vai mostrar como anda o sonho americano na reta final da eleição para Casa Branca. Os temas vitais para o cidadão numa região considerada. É às 8h30, hora de Brasília. Até já. Depois da vitória nas urnas, o SP2 passou o dia ao lado do prefeito reeleito da capital, Ricardo Nunes, do MDB. Nós acompanhamos a rotina dele desde as primeiras horas da manhã. No início da tarde, veio aqui para Aparecida, no Vale do Paraíba. Como fica o desenho político e a relação com a Câmara? Nós vamos mostrar as forças e os desafios da nova gestão diante dos vereadores eleitos para o próximo mandato na capital. Condenação pela falta de luz. A Justiça de São Paulo condenou a Enel a indenizar uma consumidora da capital depois do apagão do ano passado. E por falar em serviço à população, em Osasco, o rompimento de uma adutora da Sabesp deixa milhares de pessoas sem água. E mais, as investigações sobre a morte do torcedor do Cruzeiro, morto depois de uma emboscada de vândalos que se diziam torcedores do Palmeiras na Grande São Paulo. É agora ao vivo aqui no SP2. Muito boa noite para você. Para o vencedor da eleição para a prefeitura da maior cidade do país, hoje foi dia de agradecer e adiantar para os eleitores o que esperar aí de diferente nos próximos 4 anos. Ricardo Nunes, do MDB, reeleito prefeito da capital, teve uma segunda-feira recheada de entrevistas e ainda encontrou tempo para visitar a Basílica de Aparecida. Felipe Guedes conta como foi o dia depois da votação. O dia do prefeito reeleito começou no Bom Dia São Paulo. Era um pouco mais de 7h30 da manhã quando Ricardo Nunes, do MDB, entrou no estúdio para falar sobre os desafios da próxima gestão. Para 2025, vai ter reajuste na tarifa de ônibus? Temos o domingo aí já, a expectativa é o quê? Aumenta o subsídio e vai diminuindo a tarifa. Quando chega em dezembro, é que a gente pega todos os dados do dissídio, valor do diesel e a questão da política pública de mobilidade para tomar uma decisão. Então, em dezembro, eu sento com a equipe para tomar a decisão se a gente consegue manter, é a minha vontade, ou se não consegue manter, explicar porque não vai manter. E qual será o papel do seu vice, o Coronel Melo Araújo? Eu não cheguei ainda a conversar com ele exatamente qual que é a função, logicamente, além da função de vice-prefeito.